Amém. Então feche os teus olhos aí mais uma vez. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nessa noite, ó Pai, eu entro em Tua presença. Deus, diminuindo o meu eu, diminuindo a minha vontade, diminuindo, Senhor, o meu ser. Espírito Santo, e eu quero nessa noite que o Senhor tenha liberdade de falar a cada coração. Espírito Santo de Deus, testifica a Tua palavra em cada coração, e que ela possa penetrar, ó Deus, na vida da Tua igreja, e que possa ser remédio para as nossas almas. Espírito Santo, eu quero repreender agora toda a ação do diabo que quer impedir a Tua igreja de ser curada nessa noite. Em nome de Jesus, todo demônio do inferno, volte para o seu lugar nessa noite, porque você não tem liberdade de ação neste lugar. Você não tem liberdade de ação na mente e nem no coração da igreja do Senhor. A liberdade é do Espírito Santo, e neste lugar Ele vai agir em nome de Jesus. Senhor, faz a Tua obra neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso que nós oramos e te agradecemos ao Senhor. E aquele que crê, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Texto bem conhecido. Gostaria que todos ficassem de pé, que nós estamos lendo a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Gostaria que você prestasse bem atenção. Por mais que nós já conheçamos essa palavra, mas é uma palavra que fala muito ao nosso coração. Amém? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, e muitos estádios de distância, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Pode sentar no seu lugar. Queridos, eu tenho plena convicção de que todos nós que aqui estamos passamos por uma situação dessa aqui. Passamos exatamente por uma situação como essa. Ah, mas eu nunca andei no barco, eu nunca andei sobre o mar, eu nunca me afoguei na água. Mas a palavra que Deus ele tem trazido no meu coração nessa noite é acerca de arrependimento. Deus ele tem clamado, o Espírito Santo de Deus, ele tem clamado na sua igreja em cima de arrependimento. E você pode me dizer: Lucas, mas essa palavra não tem nada a ver.
Tem sim, eu vou mostrar para você que tem. A palavra de hoje, o tema é imergindo pelo braço do Senhor. Alguém pode me dizer o que significa imergir? Aparecer. Aparecer. Você é a professora. Aparecer. Imergir. Aparecer. Imergir. Não, eu digo imergir. O que é imergir? Não. Submergir. Aparecer, subir, alguma Não, coisa. submergir é você afundar. Imergir é você subir. Não sei, eu pedi ajuda a você, mas me ajudaram. É de espanhol. Você me atrapalharam. Mas tudo bem. Imergir é quando você vem à superfície. Exato. Então você vem à superfície. E hoje Deus ele quer puxar você. O Espírito Santo ele quer pelo braço, o próprio braço do Senhor te puxar. Não importa a profundidade do mar que você estiver nessa noite, mas o Senhor ele vai puxar você por dentro. E queridos, voltando para esse texto, tudo coopera para o bem daqueles que amam. Jesus, de repente, do nada, disse: meus discípulos, Jesus nunca se apartava deles, ou melhor, eles nunca se apartavam de Jesus. Mas Jesus nesse dia disse: olha, eu quero ir orar sozinho, vão na frente que eu já chego lá. E Jesus foi orar só. E os discípulos entraram no barco só e viajaram só. E a Bíblia fala que os discípulos já estavam longe. Longe. Quantos de nós aceitamos a Jesus, entramos no barco, junto com Ele, assim, amando dele. Ele nos mandou entrar nesse barco. Estamos juntos com nossos irmãos. Em espírito. Entramos nesse barco e nós já estamos longe da caminhada. Longe. Muito longe. E de repente, o vento começa a soprar contrário. Naquele momento, eles acharam que estavam só. Mas Jesus a todo momento sabia o que eles estavam passando. Aleluia! Em todo momento o Senhor Jesus sabe o que eu passo, sabe o que você passa. Por mais que pareça que Ele está longe, por mais que pareça que Ele não ouve, por mais que pareça que eu vou morrer, mas Ele vai andar sobre as águas. Ele vai te dar o poder de andar sobre elas também. Glória a Deus. E os discípulos ficaram aterrorizados. Imagine você em alto mar, num barco, e as ondas começam a bater no barco, e o vento começa a soprar. Como fica a sua cabeça? Quantas tribulações, quantos problemas, quantas adversidades, quantas tentações você não passa, e isso balança você. Isso me balança. E eu penso: eu vou afogar, eu vou me afogar, eu vou me afundar. E existem outros momentos em que eu digo: mestre, Ele não está comigo, então não tem problema eu me afundar nessa água. O Senhor Ele não está vendo o que eu estou fazendo, Ele não está por perto. E aí a pessoa começa a afundar. Mas queridos, eu quero que você perceba
Quando Jesus ele chega na minha vida, na tua vida, quando Jesus ele entra no meu coração, o cenário ele muda. Você pode estar no mar mais bravio. Você pode estar passando pela situação mais difícil da tua vida, mais complicada, em que você acha que não há mais jeito. Deus ele sempre tem uma palavra para o teu coração. Glória a Deus. E neste momento aqui, já era madrugada. E os discípulos viram um ser andando sobre as águas. E eles ficaram com medo, é claro. Não era natural se ver. Não é natural se ver alguém andando sobre o mar. Mas, meu querido, por mais que pareça ser um fantasma, mas muitas coisas são livramentos de Deus para nós. Aleluia! Muitas coisas. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende porque Jesus ele permitiu que os discípulos eles fossem para o meio do mar e as ondas começassem a bater neles. Às vezes a gente não percebe qual o propósito e o plano de Deus. Eu quero te dizer que Deus ele te leva ao meio do deserto, ao meio do mar, nas tempestades, nas tribulações, com um único propósito: sondar o meu coração e o teu coração. Amém. Sondar o nosso coração. Lá em Oséias fala que Deus ele levou o povo ao deserto, um povo ruim, um povo pecador. Levou este povo ao deserto justamente para saber o que tinha no coração deles. E Deus permite as situações virem sobre nossas vidas para saber em quem temos crido, o que temos feito, como reagiremos mediante as adversidades da nossa vida. Aleluia! E infelizmente, muitos de nós, nos momentos de tribulação, nos momentos em que a onda está batendo em nosso barco, a gente acaba submergindo, acaba se afogando. E infelizmente, nos momentos de tempestade em nossa vida, nós temos medo. Os discípulos aqui tiveram medo. Depois de verem um milagre, vários, depois de experimentarem muitas coisas com Jesus, depois de viverem a intimidade com o Senhor Jesus, porque passou por um deserto, uma provação, uma dificuldade, um mar bravio, simplesmente afundou. Muitos de nós, repita comigo: deserto não é lugar para a morte, mas é lugar para a minha vida. Aprender do Senhor. O deserto não é para você morrer. O deserto é para você aprender do Senhor. Amém. Entenda qual o propósito de Deus para a tua vida quando você estiver passando por provações, pelos desertos, pelo mar bravio na tua vida. Ouça o que Deus ele tem a falar ao teu coração. Porque, querido, se você afundar, somente o braço dele vai te trazer. Aleluia! Não pense que vai ter outro meio de felicidade,
Não pense que vai ter outro meio de alegria, de paz, de prosperidade. Não pense que não vai ter. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém jamais vai ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Aleluia. E muitas vezes a gente procura outras soluções, outros meios, outros atalhos, porque não queremos encarar o Senhor, porque a nossa vergonha pelo nosso pecado é tão grande que não temos coragem de dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei, Senhor, eu não sou nada sem a tua presença, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu te peço perdão, eu me arrependo, Senhor. E procuramos atalhos. E muitas vezes chegamos na igreja com uma cara de alegria, ou não. Dizemos para os outros que está tudo bem. Mas Deus sabe o teu coração como está. Deus, Ele conhece o meu, o teu coração. Não adianta eu querer enganar. Não adianta eu querer falar para fulano, ciclano ou beltrano, como está a minha vida. Aleluia. O único que pode curar a ferida do teu coração é o Senhor. Só Ele. Pode procurar médico, pode procurar remédio, pode procurar o que for. Nada cura o teu coração. Aleluia. Nada. Então, queridos, que você perceba que o deserto em que você está não é para você morrer nele. Não. Não. O Senhor, Ele quer falar o teu coração nesse deserto. O Senhor, Ele quer falar o teu coração neste mar bravio. Ele quer falar. Você precisa estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor neste mar. Se você não der ouvidos à voz do Senhor nesse mar, você vai afundar. E cada vez você vai afundar mais. Porque o mar de pecado, ele não tem fundo. Quanto mais você cavar, mais fundo você vai. E você nunca vai achar. E você vai entrando no buraco cada vez mais fundo. E a luz fica cada vez mais longe de você. Já viu o mar? Tem um certo lugar do mar em que não bate luz de jeito nenhum. Nem um submarino. Dizem que existem espécies de peixe lá que ninguém nunca conheceu. E é assim o mundo de pecado. Quanto mais você desce, mais você vai. E mais, e mais, e mais. E mais. Então não tem outro meio. Enquanto você procurar outro meio, você só vai estar cavando um buraco mais fundo. Enquanto você não encarar a realidade de se arrepender, de pedir perdão, de se humilhar, de buscar um novo tempo do Senhor sobre a tua vida, você sempre vai estar cavando um buraco mais profundo para você. Deus, Ele tem uma palavra de redenção para você nessa noite. De renovo. Quantas alianças quebradas, compromissos desfeitos. Saiba que o Senhor, Ele lembra de cada palavra que você falou para Ele. Aleluia. Saiba que o Senhor se lembra de cada promessa que você fez a Ele. Saiba que o Senhor se lembra de cada promessa que Ele fez a você. Aleluia. E Ele é fiel. Mas Ele quer que você seja fiel às suas promessas. Ele quer que você seja fiel. Quantos ventos, meu irmão,
Quantos ventos não tem nos feito cair? Quantas ondas não tem nos feito afundar? Gostaria de falar apenas de uma. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Não precisa abrir, não, você só escuta aí. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeita o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueces da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. O 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão. Porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Está aí um vento que ultimamente tem balançado a vida de muitos cristãos. Prostituição. E quando se fala em prostituição, engloba-se tudo que se diz respeito à área sexual. Fornicação, adultério, enfim, lascívia, que é aquilo que você pensa. Todos os sentidos, para quem é casado e para quem é solteiro. Pense num vento que tem soprado e muitos têm se afundado. Porque a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Quando você se depara com esse espírito da prostituição e você não corre, ela cega o seu entendimento. E todas as palavras que você ouviu de Deus, para você parecem loucura. Porque cegou o seu entendimento de quem Deus é. Cegou o entendimento daquilo que Deus pode fazer. Você perde a fé. Você perde a sua visão. Lembra de Sansão, foi falado ontem? O que foi que Dalila fez? Cegou os olhos dele. Os dois. O homem perdeu a força. E é daquele jeitinho mesmo. Ah, você não me ama não. Se você me amasse, você me diria. Se você me amasse, você faria isso. Ah, você não é homem não. Ah, você não é mulher não. Se você fosse, você faria isso e isso comigo. Dê uma prova. Começa a tocar na sua honra. E você começa a deixar, a se envolver, a falar. Daqui a pouco você está cego. Porque o espírito de prostituição o enganou. A enganou. Você chega a fazer coisas que você disse, eu nunca faria isso. Você chega a pensar coisas, você diz, eu nunca pensaria isso. Queridos, Deus, Ele quer gerar uma libertação no meu coração. Glória a Deus. Não fique acanhado. Se Deus está falando no teu coração, abra o coração. Se Deus Ele está falando com você nessa noite, abra o coração. Aleluia. Se esse espírito está aí, ele não pode continuar.
Você precisa tomar uma decisão. Então rejeite. Lance fora. Porque esse espírito vai te matando. Até magro você fica. Vai te matando por dentro. Rejeite. O melhor de Deus ainda está por vir. Aleluia! Há esperança. Há esperança. Glória a Deus. Abra aí em Jó. Jó capítulo 14. Eu acho esse texto tão lindo. Jó 14, versículo 7. Diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Porque essa palavra é minha. Desse jeito. Essa palavra é minha. É minha. Deus está falando para você que há esperança, mesmo que você já esteja como uma árvore cortada, morta. Simplesmente é um cheiro embriagante do Espírito Santo de Deus. Ele pode fazer você brotar como uma planta nova, e os seus frutos vão florescer. Aleluia! Aleluia! Os discípulos, eles pensavam que iam morrer. Pedro, ele estava tão bem, andando, e de repente ele sentiu o vento frio, e ele começou a afundar. Mas ele ficou afogado? Não. Foi o que ele fez? Foi o que ele fez? Socorre-me, Senhor! Aleluia. Glória a Deus. Socorre-me! Aleluia. Ele clamou para João? Não. Ele clamou para Tiago? Não. Clamou para quem? Para Jesus. Irmão, não tenha vergonha. Aleluia. Você deveria ter vergonha de ter cometido. Mas já que já fez, não tenha vergonha de confessar. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os seus pecados. Ele é fiel. Amém. A Bíblia diz que Ele é nosso advogado, que está à direita do Pai, intercedendo todos os dias por nós. Jesus. Ele intercede pela minha vida e pela tua vida. Então, queridos, nesse momento em que você se encontra se afogando, morrendo espiritualmente, clame. Clame pelo braço do Senhor. Ele vai. Ele só está à espera que você diga: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu era tão feliz em tua presença, eu não sabia.
Senhor, a tua presença em minha vida é aquilo que eu tenho de mais precioso. E eu deixei essa presença escapar por um simples capricho, por um simples desejo da minha carne, por uma simples vontade que eu tive. Senhor, eu quero a tua presença de volta em minha vida. Amém. Senhor, eu não posso viver. Por mais que eu procure caminhos, por mais que eu procure uma saída, por mais que eu procure um atalho para mim sair,